Linhas coloridas se movimentam pela tela. Balões de diálogo nas cores verde e laranja compõem a logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, elas pautam. Mulheres na política. Regina Assunção, apresentadora. Olá, bem-vindo ao Elas Pautam. Hoje vamos conversar sobre um tema que continua a gerar muitas discussões e que impacta diretamente a vida de milhares de crianças e adolescentes no país. É a gravidez precoce. Vamos explorar diferentes perspectivas sobre a gravidez indesejada, a importância de políticas públicas de prevenção e apoio e os desafios culturais e sociais que precisam ser enfrentados para combater esse grave problema. O Brasil tem até registrado uma queda contínua na gravidez na adolescência ao longo desses últimos anos, mas as taxas ainda podem ser consideradas relativamente altas em relação a outros países. Em 2023, 12% dos partos foram de adolescentes de até 19 anos. Nas regiões Norte e Nordeste, esse número sobe para 19% e 14%. E quais as consequências econômicas e desenvolvimento educacional e emocional? Como é a rede de atendimento de meninas menores de 14 anos que engravidam? Essas e outras perguntas serão abordadas com duas mulheres dedicadas a reforçar a necessidade de proteção e conscientização de meninas e adolescentes sobre o risco da gravidez precoce, buscando assim garantir direitos e apoio para jovens em situação de vulnerabilidade. As convidadas são a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais. Ela é médica, presidiu a Comissão dos Direitos da Mulher e é relatora do projeto de lei que cria o programa Meninas Grávidas. Também nos acompanha Ana Cunha, antropóloga e oficial de Programa para a Saúde Sexual, Reprodutiva e Direitos do Fundo da População das Nações Unidas, a ONU. Muito bem-vindas, muito obrigada por atender o nosso convite, debater esse tema aqui. Bom, gostaria de começar com a senhora, deputada, a senhora que acompanhou esse projeto de meninas grávidas, falar um pouco sobre esses índices que ainda são altos e o que fazer para prevenir. Regina, quero te agradecer pelo Deputada Ana Pimentel, PT Minas Gerais. Falar de um tema que é tão importante para as mulheres no Brasil. Acho que a primeira questão que eu queria destacar para a gente começar é que nós esperamos que meninas jovens não engravidem. É importante a gente falar sobre isso porque o nosso país naturalizou a gravidez na adolescência, que na verdade é uma violência cometida contra as mulheres, as meninas, que são meninas. Então é importante a gente colocar essa discussão no contexto de desigualdade que a gente tem entre homens e mulheres. O nosso país é campeão de casamento infantil, por exemplo. Então é uma situação que nós precisamos pontuar, porque essa desigualdade, ela faz com que meninas, que são meninas, que deveriam estar na escola, porque nós sabemos que é direito das crianças, dos adolescentes estarem na escola, relembrando também a importância do ECA, o nosso Estatuto da Criança e da Adolescência é muito avançado. Então, o que a gente deseja é que essa desigualdade não exista e que as meninas não sejam alvo de objeto sexual, que elas sejam utilizadas dessa maneira, que é uma maneira violenta. Então, é um índice alarmante que a gente sabe que precisa o país se organizar para lidar com ele. Na Comissão de Mulheres, dentre outras discussões, a gente aprovou esse projeto de lei que você mencionou, cujo objetivo é criar uma semana de conscientização da gravidez na adolescência. Então, acho que foi um momento importante, dentre diversas outras iniciativas que a gente sabe que existem dentro do Sistema Único de Saúde, também na assistência social, que é importante também a gente mencionar. Gravidez na adolescência. O que a gente pode fazer, principalmente em termos internacionais, né? A ONU já tem uma preocupação com essa gravidez precoce. Bom, primeiramente, queria agradecer, Regina. Ana Cunha, Fundo de População das Nações Unidas. Também a deputada Ana Pimentel. Com relação a como que o tema é tratado, né, nas Nações Unidas, principalmente no Fundo de População das Nações Unidas, né, o UNFPA, a gente primeiramente coloca uma perspectiva muito positiva de adolescentes e jovens, no sentido de que são um grupo que precisa ser, primeiro, visibilizado,
que precisa ser também valorizado, né, em todo o seu potencial criativo, transformador, né? Então, adolescentes e jovens, muito se fala que podem transformar realidades no presente e no futuro, mas que para que possam fazer isso, precisam encontrar um ambiente favorável para fazerem escolhas de vida, para tomarem suas próprias decisões informadas e responsáveis, para transitar de forma segura e sadia para a vida adulta, né? E aí, portanto, alcançar o seu pleno potencial. Mas a gravidez não intencional na adolescência, ela tende a ser justamente um desafio para essa trajetória de vida de adolescentes, né? Então, é algo que acontece na adolescência, mas que tem impactos ao longo de toda a trajetória de vida dessas pessoas, né? Então, tem impacto, por exemplo, na saúde, tem impacto também na questão da educação. Muitas vezes, né, os estudos são interrompidos, parcial ou totalmente. Isso tem um impacto também na inserção qualificada no mundo do trabalho. Então, as adolescentes, principalmente, né, que geralmente a gestação não é intencional, isso é um indicativo de que não estão tendo acesso aos seus direitos, né, o seu direito de acesso aos serviços de saúde, a planejamento reprodutivo e familiar, acesso à informação qualificada, que seja precisa, compreensível. Então, assim, é toda uma questão que vai impactar nessas adolescentes, no seu presente e no seu futuro, vai impactar famílias e, inclusive, depois a gente pode seguir conversando disso, vai impactar comunidades e até economias. Com certeza. E para ilustrar esse nosso bate-papo aqui, a gente vai conhecer alguns dados sobre adolescentes entre 10 e 19 anos por meio de uma pesquisa nacional de saúde escolar, a PENSE. A última pesquisa periódica foi realizada em 2019 e faz parte das ações promovidas pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE e o Ministério da Educação para compreender melhor a saúde e o bem-estar dos adolescentes em todo o Brasil. Vamos mostrar alguns dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, que foi enviado pelo Fundo da População das Nações Unidas. Dados no telão. Bom, a população jovem brasileira de 2024, que nós temos aqui, de 10 a 19 anos só, que foi delimitado, foi de 15.080.205 do sexo masculino, ou seja, entre os jovens a gente ainda tem mais do sexo masculino, 51,2%, e 14.397.118 do sexo feminino, um pouco menos da metade, 48,8% das meninas no Brasil. E começando pelas informações sobre o início da vida sexual. Essa pesquisa mostrou que crianças, praticamente, né, entre 13 e 15 anos, 24,3% delas já tiveram iniciação sexual nessa idade, de 13 aos 15 anos, e 55,8% iniciação entre 16 e 17 anos. Essa média, se a gente separar meninos e meninas, ou seja, os meninos começaram em média com 13 anos e as meninas em média com 14 anos. E o uso de preservativos, principalmente entre os alunos, né, entre os escolares. Esses dados são entre 2009 e 2019, que até houve uma queda, infelizmente. A gente tinha um uso de 72,5% e se reduziu para 59% do uso dos estudantes pela camisinha, nos preservativos. E agora a proporção dos nascidos vivos de mães com idade de 10 e 19 anos, e só do ano de 2023. Nós temos esses dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos. Então a gente pode ver aqui que cerca de 14 mil nascimentos neste ano de 2023 são de mães na faixa etária de 10 a 14 anos. Assim, realmente praticamente crianças. E a gente pode notar que a região norte foi maior incidência, 19%, né? Nordeste com 14,3%, Centro-Oeste com 11,8%, Sudeste com 9,8% e o Sul com 8,8%. Ou seja, no Brasil foi uma média de 11,7%.
95%, quase 12% dos nascimentos no Brasil nesse ano foram de adolescentes, né? De 10 a 14 anos, nem foi de 19, né? Bom, eu gostaria de começar com a senhora comentando esses dados. Essa diferença regional, isso significa que é uma falta de informação que não chegou, principalmente no interior, né? Norte e Nordeste, temos muitas cidades ainda no interior. Deputada Ana Pimentel, PT, Minas Gerais. Ressaltar, em sintonia também com o que a Ana colocou, é que o que nós almejamos é que crianças e adolescentes, eles tenham uma vida digna, com direitos, com acesso à saúde, educação de qualidade, que eles possam, nessa fase da vida, que é uma fase de experimentação, uma fase também de conhecer novas realidades, que eles possam ter condições de viver essa experiência sem desigualdades tão profundas como a gente vive no nosso país. Então, quando a gente olha os dados refletem as desigualdades regionais que a gente tem. E a gravidez na adolescência, ela acaba reproduzindo, os dados da gravidez na adolescência acaba reproduzindo um pouco o que são as desigualdades. Porque se a gente tivesse um país em que os jovens e as crianças tivessem os direitos garantidos de maneira igualitária, a gente falaria sobre gravidez numa outra perspectiva. Então, quando a gente olha a região norte, a gente sabe que a desigualdade lá, uma desigualdade social, desigualdade de gênero, os dados mostram que lá é mais alarmante. Então, o que eu quero dizer e ressaltar é que todas as vezes que a gente vai debater a gravidez na adolescência, ela reflete esse conjunto de desigualdades. Ela é um marcador para a gente, não é o que a gente gostaria que fosse, porque a gente gostaria que essas experimentações elas fossem livres de coerções, de opressão, né? Faz parte da juventude, faz parte da adolescência novas experiências, dentre elas as experiências sexuais. Os dados mostram que 80% dos jovens têm a sua primeira experiência sexual até os 17 anos, ou seja, essa é um dado da realidade, que essas experiências possam acontecer de maneira livre, consentida, sem desigualdade, sem opressão, sem coerção, mas o que a gente sabe é que no nosso país não é isso que acontece. E quanto mais nova, nós sabemos que essas opressões, elas têm um destaque, uma forma ainda mais violenta de aparecer. Tanto que os dados sobre violência sexual infantil no nosso país, ele é alarmante. E é isso que a gente não quer, né? A gente não pode naturalizar uma situação no país em que meninas, como você muito bem disse, né? 14 anos é uma criança, que ela possa ser violentada, ser utilizada como objeto sexual, e isso precisa ser denunciado, e a gente precisa construir um ambiente seguro para as crianças. Por isso, iniciativas como o Programa Saúde na Escola são importantes, iniciativas de educação sexual, que a gente também fala que é muito importante a educação sexual para as crianças e os adolescentes se conhecerem, saberem quais são as questões que para elas são interessantes, são importantes no seu próprio desenvolvimento e o que não é, né? O que é violência. Gravidez na adolescência. Ana, eu gostaria que você falasse também da sua experiência na ONU, se tem realmente ações que são feitas, que tenham gerado ações positivas, né? Resultados positivos para reduzir esses índices. Perfeito. Ana Cunha, então, Fundo de População das Nações Unidas. Como a deputada falava, né, a questão da gravidez, embora, claro, possa acontecer em qualquer perfil social, ela é muito mais frequente nos perfis de maior vulnerabilidade social, né? Então, e as Nações Unidas vão trabalhar, um dos lemas que a gente tem, pensando aí a Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável, enfim, todos os marcos, né, e compromissos internacionais e nacionais, eles são de não deixar ninguém para trás, né? Então, é fundamental que a gente dê visibilidade. Então, as Nações Unidas têm trabalhado muito para trazer dados, né, trazer o tema, sensibilização, mas também projetos, né? Então, projetos, iniciativas, trabalhar a questão de gênero, ela é fundamental. Então, a própria deputada colocou aqui a importância de se trabalhar. E aí os projetos são vários, né, em parceria com o governo, sociedade civil, academia, setor privado, enfim, o UNFPA, o Fundo de População, trabalha com vários parceiros. E aí,
tanto com trabalhar informação e dados, trabalhar no fortalecimento de políticas públicas, parcerias também com projetos, principalmente pensando, por exemplo, Norte e Nordeste, que são regiões que precisam de uma assistência técnica nesse tema, inclusive todas as regiões precisam, né? Quando a gente vai desagregando os dados, no interior é diferente das capitais, em área rural, enfim. Então, a gente precisa trabalhar com informação qualificada, alguns temas, por exemplo, tanto o PSE, né, que é um dos programas que a deputada colocou, a gente tem trabalhado localmente, por exemplo, uma iniciativa no Norte, está sendo expandida, que chama Expo do Cuidado, que traz uma forma interativa de se trabalhar a informação. Então, hoje em dia, adolescentes e jovens também estão num mundo muito ágil, muito dinâmico, né? Então a informação precisa ser trabalhada também dialogando de uma forma amigável, que traga, por exemplo, a gamificação, os jogos, a interação. Então, essas iniciativas também são muito importantes. E o outro lado, né, esse é o lado de promoção da saúde, promoção dos direitos, promoção de conhecimento para que as decisões sejam informadas e responsáveis, mas tem o outro lado, que é o lado também da prevenção das violências, né? Então, a gente não pode ignorar que uma parcela significativa das gestações são fruto também de violência sexual. Então, é importante trabalhar numa rede de proteção, mas também trabalhar desde o início com os meninos, envolvendo os meninos, trazendo a questão das novas masculinidades, das masculinidades positivas e não violentas, né? Então, toda essa gama aí de dimensões e temas precisam ser trabalhados, porque a gravidez não intencional na adolescência é um tema multidimensional e precisa ser tratado de várias frentes. A gente já tem até uma Semana Nacional de Prevenção à Gravidez Precoce. Será que essa comunicação, as políticas públicas não estão chegando na ponta, ou seja, nos municípios, nas escolas, para realmente divulgar a necessidade de se prevenir? Eu acho que a gente melhorou significativamente também. Deputada Ana Pimentel, PT, Minas Gerais. Eu acho que, primeiro, ressaltando o que a Ana já tinha falado, a gente precisa identificar esse momento da vida como um momento positivo, abordar esse momento como um momento de direitos. Então, de acesso à cultura, acesso à saúde, acesso ao lazer, ao esporte. E isso tem melhorado no Brasil. As crianças hoje têm mais acesso à educação do que tinham previamente. Então, a gente tem um ambiente que é um ambiente que ele tem, ao longo dos últimos anos, a gente debate mais sobre isso. Mas eu queria chamar a atenção que, assim, nesse contexto que a gente vive político, no Brasil e no mundo, de colocar novamente o papel das mulheres como um papel retrógrado, de que as mulheres têm que estar em casa, de que as mulheres devem ter uma posição social de mãe, dona de casa. Esse é um retrocesso, porque isso constrói. Então, a gente vive duas dimensões ao mesmo tempo. O avanço na educação, acesso à educação infantil, que tem melhorado no país. E, de outro lado, quando a gente debate o papel da mulher, a gente está construindo imaginações para as crianças. Então, faz parte do imaginário da criança, de uma criança menina, de uma jovem menina, o que ela vai ser como mulher. Quando é naturalizado esse lugar de subjugação das mulheres, isso também reflete no que é a experiência das meninas e das adolescentes. Gravidez na adolescência. Acho importante destacar que tem a ver com conscientização, mas tem a ver com uma questão política mais geral, porque a gente cria uma semana de conscientização, mas se nessa semana de conscientização for para dizer às meninas que elas precisam casar e ter filhos e viverem de uma certa maneira, nós já estamos criando uma conscientização que pode aumentar ainda mais a desigualdade. A conscientização precisa ser nessa perspectiva que a Ana muito bem colocou, que é de construir direitos, de construir uma autonomia para as mulheres, de debater como é importante as mulheres terem autonomia econômica. As meninas precisam ter como inspirações
os referenciais de mulheres que têm autonomia, que constroem a sua própria vida, e aí elas vão escolher qual mulher elas querem ser, né? Independentemente, pode ser diferente da mulher que eu sou, diferente de você, da Ana, mas elas vão ter autonomia para escolher a experiência que elas querem viver, e isso eu acho que é importante. Agora, Ana Cunha, queria que falasse agora do lado realmente da gravidez, da menina que engravidou. Que direitos essas meninas têm? Onde que elas podem recorrer? A gente precisa também mostrar para elas, assim, não é o fim do mundo, né? Ela pode continuar a estudar ou trabalhar, o que tiver de fazer, né? Como é que é oferecido para essas jovens, adolescentes, né, os direitos para elas quando elas engravidam? Perfeito, Regina. A gente fala tanto, né, da gravidez não intencional e acaba vindo as meninas, né, assim, parece que elas sozinhas ficaram grávidas, né? Então a gente precisa primeiro trazer em perspectiva a não responsabilização individualizada nelas, uma culpabilização nessas meninas, porque vem junto todo um estigma, né? Ana Cunha, Fundo de População das Nações Unidas. A gente está trazendo o tema para criar uma sensibilização social, mas é importante que, junto disso, não venha justamente essa estigmatização individualizada na menina, compreendendo que essa gestação, muitas vezes, ela vem de uma série de vulnerabilidades socioeconômicas e de privações, enfim. Então, uma vez grávida, a gente precisa acolher, uma vez gestante, né? Então é necessário acolher, enfim, tem outros direitos, né? Inclusive de 10 a 14, a questão da gravidez quando é fruto de violência sexual, enfim. Mas é importante que essas meninas que venham a passar pela gestação, seguir adiante com a gestação, que elas, por exemplo, ao chegar num serviço de saúde, que elas sejam acolhidas, tratadas com dignidade, né? Muitas vezes a gente tem alguns relatos delas chegarem para fazer o pré-natal e as profissionais de saúde falarem, oh meu Deus, sabe, nossa, sua vida acabou, sabe? E às vezes isso afasta essa adolescente daquele serviço. Já é uma situação extremamente difícil, inclusive o pré-natal na adolescência, ele tende a se iniciar muito mais tarde, porque até essa adolescente digerir aquela informação, perceber o seu corpo, né? Às vezes a própria menstruação não tem um ciclo menstrual ainda tão regularizado, então esse atraso ele demora a ser identificado. Né? Então, começa ali no próprio serviço de saúde esse acolhimento, nas próprias escolas, né? Então, passar por essa gestação, esse olhar de, olha, a sua vida precisa continuar, calma, né? Então, a gente trazer para essa adolescente as escolas, né? O que pode ser feito, que tipo de atenção diferenciada. Gravidez na adolescência. Então, por exemplo, a questão das provas, a ausência para ir, por exemplo, fazer um exame. Então, tudo isso precisa ser adaptado, né? Então, e uma vez que esse filho nasceu, também, não só a questão, né, da licença maternidade escolar, por exemplo, mas também que ela possa contar com serviços de apoio, de uma rede de apoio, né? Então, é uma reivindicação tão antiga, né, assim, desde os anos 70, a questão das creches, mas que ela é fundamental, né, para que as mulheres possam também seguir adiante com suas trajetórias educacionais e profissionais e contar com uma rede não só familiar, mas uma rede de serviços e que respeitem seus direitos, né, para que elas possam seguir e alcançar seu pleno potencial, que era o que a gente falava no início. Sim, deputada Ana, o que está previsto nesse projeto de medidas, não só do período da gravidez, mas depois, não? O que é esse apoio psicológico, emocional, que também as meninas precisam? Então, o que esse projeto traz, a versão original dele, a primeira versão, era a criação de uma semana de conscientização. E nós conseguimos aprovar com um substitutivo que inclui esses diversos aspectos. Deputada Ana Pimentel, PT, Minas Gerais. Desde a prevenção, campanhas de conscientização, educação sexual, mas que também passe pelo acolhimento das mulheres jovens, das adolescentes, quando elas identificam a gestação. Esse dado também que a Ana trouxe é muito importante, que as meninas, as adolescentes, possam ser acolhidas nos serviços de saúde e também na escola,
porque também tem esse momento que é importantíssimo delas continuarem estudando e garantindo as condições para que elas consigam continuar estudando livres de preconceitos também, nesse momento que é um momento que qualquer mulher, quando está grávida, precisa de cuidados específicos. Na nossa vida, todos nós precisamos de cuidados específicos dependendo das nossas necessidades. Eu acho que isso também é importante para a gente tirar esse estigma da gravidez sobre as meninas, sobre as mulheres adolescentes e sobre as meninas, de que é importante a gente dizer que todos nós precisamos de cuidado. Cada fase a gente precisa de um cuidado específico. Então, o projeto também inclui a questão do acolhimento e ele traz a importância da transversalidade das políticas. O Sistema Único de Saúde, dentro da Política Nacional de Atenção Básica, nas estratégias de saúde da família, ele já tem esses princípios estruturados. Então, a política, ela faz referência a esses princípios estruturados, mas a gente dá um destaque importante, né? Importante esse projeto de lei nesse sentido de que os serviços que já existem, eles possam, de maneira transversal, olhar para as necessidades da mulher adolescente, da menina grávida, para que ela tenha acesso à saúde, ao cuidado, às políticas e para viver com dignidade, como a Ana disse, esse momento. Ou seja, atingiria até os municípios, que seria um programa do SUS e também das outras áreas de atendimento, o SUAS, por exemplo. Sim, aí também, ele é, né? Nos 3 níveis da federação, né? Sim. Tanto governo federal, estados e municípios. Sim. Ana, eu gostaria agora que você falasse um pouco do que a ONU já observou de experiências de países que conseguiram reduzir esses índices, né? Que o Brasil reduziu, mas ainda são muito altos, não é? Perfeito. Então, de fato, apesar dessa queda contínua, né? Ana Cunha, Fundo de População das Nações Unidas. Gravidez na adolescência, ainda é uma taxa relativamente alta quando a gente compara com outros países e outras regiões, né? Como Europa, Oceania, Ásia mesmo. Então, da média mundial, a gente está acima da média mundial. O Brasil também tem uma fecundidade adolescente, né, a gravidez na adolescência, mais alta, por exemplo, do que Chile, do que Uruguai, né? Então, a gente tem várias experiências aí trazendo que é possível a gente seguir uma trajetória de diminuir esses dados índices, incluem também né? os índices de violência contra as crianças, né? Violência sexual contra as crianças. Sem dúvida. Então, a gente, justamente, né, no Brasil, são mais de 300 mil meninas que se tornam grávidas no ano, né, na adolescência. E de 10 a 14 são 14 mil por ano, né? Então, 14 mil bebês que nascem de adolescentes de 10 a 14 anos, que é uma faixa etária ainda mais preocupante, porque tem uma relação muito evidente com a questão da violência sexual, né, Regina, que você trouxe aqui agora. Então, trabalhar com a questão da violência sexual, de prevenção, os dados têm mostrado, inclusive, de violência sexual no Brasil, foram 84 mil casos de violência sexual de estupro, né, em 2023 no Brasil. E desses casos, mais da metade aconteceram na faixa etária de 10 a 19 anos. Sim. Porque quando a gente pensa, às vezes vem uma visão adultocêntrica dos casos, né? E mesmo na infância. A maioria de meninas negras, né? Também. A maioria de meninas negras, exatamente. E a gestação na adolescência também. 73% das gestações na adolescência são de meninas negras, né? Pretas e pardas, segundo o IBGE, e adolescentes indígenas também, com bastante, inclusive em todas as categorias de raça-cor, existe um descenso, mas entre indígenas não, está estagnado. Então, existe uma vulnerabilidade aí. É claro que existem questões culturais, mas existem questões de acesso também a essas comunidades. Nossa, né? Então, nosso tempo já se encerrou, infelizmente. Eu só queria 10 segundos para cada uma fazer as considerações finais. Por favor, deputada. Regina, eu queria só ressaltar a importância da gente trabalhar de maneira transversal, reunindo todos os esforços para a gente cuidar e proteger as nossas crianças, as nossas meninas, adolescentes. É isso que é esse espírito que a gente precisa para que elas possam viver com liberdade e autonomia as suas experiências desse momento da vida tão importante.
Ana Cunha, por Só favor. queria também reforçar essa questão de direitos e colocar o Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, à disposição para fortalecer esse movimento conjunto para que a gente possa que adolescentes e jovens alcancem o seu pleno potencial. Muito obrigada por atender o nosso convite. Obrigada. Eu conversei sobre gravidez precoce no Brasil. Foi com a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, e com Ana Cunha, oficial do Programa para a Saúde Sexual e Reprodutiva dos Direitos do Fundo da População das Nações Unidas. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. câmara.leg.br/YouTube. Créditos na tela. Logo da Câmara dos Deputados, Brasília, março de 2025. câmara.leg.br